Os perigos das mudanças climáticas. Fortaleza cedia evento internacional sobre clima e desenvolvimento nas regiões semiáridas. O TCE Ceará participou das discussões. Atenção, gestores! Na entrevista da semana, vamos falar sobre os alertas fiscais emitidos pelo Tribunal para evitar o excesso de gastos com o dinheiro público. Escola de Contas do TCE reinaugurada. O espaço passou por uma modernização e tem novos ambientes. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, especialistas do mundo inteiro reunidos para falar de sustentabilidade. A terceira Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas foi realizada aqui em Fortaleza. O Tribunal de Contas do Ceará participa dessas discussões. O Tribunal de Contas do Ceará foi um dos órgãos participantes da terceira Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, ICID 2025, que ocorreu dos dias 15 a 19 de setembro no Centro de Eventos do Estado, reunindo especialistas do mundo inteiro para debater ações de sustentabilidade. A abertura do encontro teve a palavra do governador do Ceará, Eumano de Freitas. Compartilhamos não apenas condições climáticas e desafios semelhantes, mas também a convicção de que a solidariedade internacional e a ciência são os caminhos para fortalecer a resiliência dos nossos povos. Essa parceria não apenas enriquece a pesquisa, mas também inspira políticas públicas que têm impacto direto na vida dos cidadãos cearenses. Ao lado dessas colaborações internacionais, o Ceará vem consolidando importantes investimentos e parcerias que reforçam o nosso compromisso com a adaptação e a mitigação dos efeitos da mudança climática. O presidente do TCE Ceará, conselheiro Holden Queiroz, compôs a mesa de abertura do encontro ao lado de demais autoridades locais, nacionais e internacionais. É um dos pilares da nossa gestão no Tribunal de Contas, a sustentabilidade. Esse é um evento muito importante, onde será debatido a questão das mudanças climáticas, especialmente voltadas para o semiárido. O Tribunal de Contas tem, inclusive, auditorias nesse campo da desertificação do semiárido, um importante levantamento que foi feito acompanhando os programas do governo do estado em relação à desertificação, relatoria da conselheira Soraya, e estamos participando aqui efetivamente do ICID, com a presença inclusive de uma painelista, a Giovana Adjafra, vai falar sobre essa auditoria, e também juntamente com técnicos do TCE que vão falar sobre o Climate Scanner, que é uma ferramenta de monitoramento dos indicadores de mudança climática. Então, é um evento muito interessante, o Tribunal de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas do Ceará participa com muita efetividade. A principal responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia e da nossa Secretaria especialmente é com a pesquisa científica, com o desenvolvimento tecnológico e com a inovação para que a gente possa ter um clima efetivamente capaz de manter a sobrevivência nossa, primeiro dos humanos. Apesar de que os humanos agem muito contra a natureza, e essa ação contra a natureza prejudica muito a sobrevivência animal, a nossa flora, a nossa fauna. E nós, então, apoiamos a pesquisa científica nas universidades, apoiamos os governos estaduais e trabalhamos em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e a Presidência da República diretamente, para que a gente possa mitigar os efeitos da ação do homem. Durante a solenidade de abertura, o diretor da ICID 2025, Antônio Rocha Magalhães, recebeu uma placa em reconhecimento por sua liderança, compromisso e trajetória nacional e internacional de dedicação à defesa do semiárido, da Caatinga e do desenvolvimento sustentável do Nordeste. A palestra magna foi proferida pela secretária executiva adjunta da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, Andréa Meza Murilo. A terceira Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, a ICID 2025, debateu diversas temáticas para minimizar os efeitos da seca. E você deve estar se perguntando, mas o que é que os tribunais de contas têm a ver com essas discussões? Exatamente. O que é que o tribunal tem a ver
com o ICID, com a desertificação, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Mas, como o Tribunal de Contas tem o papel de fazer avaliação de políticas públicas, né, sobre a questão da eficiência, eficácia e atividade das ações governamentais, a desertificação, na verdade, é uma interlocução de várias políticas públicas, da área do meio ambiente, da área do desenvolvimento regional. Então, na hora que uma série de políticas convergem em torno da desertificação, o tribunal passa a ter como objeto a avaliação dessas políticas. E não somente isso, a questão é que a desertificação é algo que impacta bastante a população do semiárido. E o estado do Ceará, ele tem 93% de seus municípios impactados pelo semiárido. Então, daí porque o tribunal está presente, atuando nesse tema. Na tarde do primeiro dia do evento, a servidora do TCE Ceará, Giovana Adjafre, palestrou no painel Atuação dos Tribunais de Contas para a Melhoria do Clima e Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro. A técnica de controle externo da Corte Cearense dividiu o painel com a auditora federal de controle externo do TCU, Paula Heblin. O debate teve como mediador o secretário do TCU no Ceará, Roberto Sérgio do Nascimento. Giovana Adjafre apresentou a auditoria operacional realizada pelo TCE Ceará para examinar, à luz da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, políticas públicas transversais referentes à região do semiárido e ao bioma Caatinga, nas dimensões ambiental, econômica, social e cultural. Em 2022, foi proposto na Rede Integrar, que é a rede que congrega os tribunais de contas e o TCU, na avaliação de políticas de multinível, ou seja, que são executadas pelos 3 níveis de governo, foi proposto uma auditoria na área da desertificação. Então, foi uma proposta de auditoria coordenada, 5 tribunais de contas participaram, com a coordenação do TCE da Paraíba e a participação do TCE do Ceará, TCE de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto, um planejamento em conjunto. Depois, cada estado, cada tribunal estadual fez a sua execução em cima dos seus órgãos, né, jurisdicionado. E depois a gente juntou esses achados e cada qual também fez o seu relatório. Foi feito o plano de ação pelo jurisdicionado, onde eles apresentam as ações corretivas para mitigar cada uma das fragilidades que foram identificadas durante a auditoria e, momentaneamente, no prazo de a cada 6 meses, será feito o monitoramento desse plano. Na tarde do dia 17, a conselheira do TCE Ceará, Soraya Vitor, relatora desse processo que trata sobre política estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, foi moderadora do painel sobre políticas de combate à desertificação, marco conceitual e impactos em regiões suscetíveis à degradação no Brasil. No próximo bloco do Acontece TV, você sabe o que são os alertas fiscais emitidos pelo tribunal? Vamos explicar como o TCE orienta prefeituras municipais e consórcios públicos para evitar gastos em excesso. Os nossos entrevistados são os servidores Edmar Farias e Márcio Bezerra. Periodicamente, o TCE Ceará emite um documento com alertas fiscais. A ação tem o objetivo de evitar que os gestores gastem além do que podem. Esse é o tema da nossa entrevista da semana. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa aqui do Tribunal de Contas, onde a gente aprofunda sobre o tema, né, Carol? Conversamos aqui sobre as fiscalizações, sobre as ações educativas, sobre processos, né, que rola aqui no Tribunal de Contas, por que eles são relevantes. E hoje não vai ser diferente, cara. Hoje vamos conversar sobre os alertas. Agora eu faço uma pergunta: que alertas são esses? Os alertas são comunicados realizados pelo Tribunal de Contas e funcionam como estratégias para acompanhar a gestão fiscal e garantir que os recursos sejam bem aplicados.
E para conversar com a gente sobre esses alertas, que alertas são esses? Para quem envia, por que envia, Carol? Gostaria de dar aqui as boas-vindas ao Edmar e ao Márcio, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Cidadão. Para quem está nos escutando, quem não está assistindo, esses alertas, vocês pegam o telefone e ligam, alô, gestão, o que está acontecendo? Como é que é, para todo mundo entender, como são feitos esses alertas? O alerta nasce de uma questão de avaliação da gestão fiscal, né? Então, a LRF, no seu artigo, já determina... Lei de responsabilidade fiscal determina que o tribunal tem a condição de alertar esses municípios, no caso da gestão fiscal como um todo. Então, ele determina alguns pontos e emite alguns alertas. Aí, vamos lá, o alerta não é uma ligação nem nada como isso. Nem uma mensagem no WhatsApp. Nem uma mensagem no WhatsApp, nem um e-mail. É uma coisa oficial. O tribunal, através de ofício assinado pelo presidente, encaminha essas informações para os jurisdicionados. Aí o tema é específico, né? Não existe só alerta em relação a isso, mas o alerta que saiu agora, ultimamente, é em relação à gestão fiscal como um todo. Então, é um ofício emitido pelo tribunal. Isso mostra que o tribunal está de olho nas contas, né? Nos gastos públicos. Sim. E a gente pode verificar que é como se fosse uma espécie de controle prévio da atuação das gestões municipais, né? Exatamente. O alerta é o controle prévio, antes da tentativa de se alertar antes de ocorrer alguma irregularidade muito grave. Eu acho que o ponto principal é esse. É educar o jurisdicionado para que ele atue preventivamente ou alertar de que ele entrou naquele ponto e quais são as determinações a partir disso que ele deve fazer para retornar algum limite, para encaminhar algum demonstrativo. E Márcio, Edmar, quais seriam assim, as principais irregularidades encontradas e que foram emitidas, né, informadas via ofício circular? Nós temos os limites, né, de alerta e prudencial, são os dois preventivos. Com relação a qual tipo de despesa? Da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida do ente. O que seria receita corrente líquida? São os recursos que ele costumeiramente dispõe para despesas de custeio, digamos assim, né? Para manutenção da máquina. Então, além desses dois preventivos, nós temos os reativos, que é quando ele já ultrapassa o limite, aí ele tem que tomar algumas medidas para retorno ao limite. Né? Isso aí com relação ao limite. Há também as omissões, ele não enviou os documentos, as informações, e há ainda a ausência, a inconsistência dos dados. Ele encaminhou os dados, mas ele tem alguma inconsistência, alguma informação está incorreta. Não tem nada a ver com o número de pessoas que aquele ente contrata, tem a ver com o valor gasto, com a despesa, né? Como a gente fala, de valores pagos. Pode ter duas pessoas que já ocupam aí 95% dos gastos. Como o Márcio disse, é uma relação entre a despesa e a receita corrente líquida, é um percentual. A LRF determinou 54% para os municípios. Aí veio ela determinando que quando ele chegar aos 90% disso, o tribunal alerte ele, você chegou aos 90% desse percentual. Quando chegar aos 95%, ele alerta de novo. Mas nesse ponto, no outro, ele só alertava e disse, você chegou. Nesse 95%, ela mesmo diz, no artigo 22, diz, faça isso, isso e isso para reduzir esse percentual, para não ultrapassar o limite total. Ainda já dá a dica, né? Além de alertar, sim, ainda já tem um caráter educativo de tudo isso. Aí quando ele chega nos 54%, o tribunal alerta de novo ele de que ele ultrapassou, mas a própria LRF determina o prazo de retorno. Aí o alerta também serve para esse acompanhamento do retorno, quem ultrapassou, quem está cumprindo. E aí, nesse caso, o tribunal adota algumas medidas de acompanhamento, saber quais são as medidas efetivas que o ente está tomando para regresso ao limite legal. Desse alerta é chamar a atenção do jurisdicionado que ele mesmo vai se prejudicar se a informação não estiver lá, além da transparência, né? Edmar e Márcio, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, o programa discorreu tanto que eu não vi nem um tempo passar, Carol. E parabenizar também pelo trabalho de vocês, assim, a relevância que vocês colocam o Tribunal de Contas dentro desse papel, principalmente, eu vou até repetir a palavra aqui, educativo. Nós é que agradecemos a oportunidade, é um assunto muito vasto, é o que a gente faz costumeiramente, mas falar sobre isso chama uma atenção. A gente faz um estudozinho preliminar para poder vir aqui e tentar resumir o
que está acontecendo de melhor no momento no tribunal em relação a esse tema. Que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Se a gente for entrar, não acaba mais. Assim, vai se expandindo e de repente não cabe mais no tempo. Por isso, Carol, que já abri de novo um convite para a gente poder explorar mais esse assunto aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação do programa. E de minha parte, estamos à disposição. Também. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques dessa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, Escola de Contas do TCE é reinaugurada. O espaço passou por uma modernização e tem novos ambientes. A Escola de Contas do TCE Ceará está de cara nova. O prédio foi reinaugurado com retrofit, termo da arquitetura para uma modernização da estrutura. As novas instalações vão garantir maior integração e conforto aos usuários. O momento contou com homenagem ao conselheiro Alexandre Figueiredo, fundador do Instituto Plácido Castelo. Mais moderno e acolhedor. O Instituto Plácido Castelo reabre as portas com espaço físico renovado. A Escola do Tribunal de Contas do Ceará oferta um ambiente dinâmico, integrado e adaptado para as diversas atividades educacionais do órgão. A solenidade de reinauguração ocorreu no dia 17 de setembro e proporcionou comemorações, reencontros e homenagens. Esse é o momento da reinauguração do retrofit que marca uma nova etapa nesse espaço que é dos servidores do tribunal e dos servidores do Estado como um todo. A Escola de Contas do Ceará é uma escola de contas referência no Brasil. Então ela precisava de mais espaço, é uma escola que é dinâmica, inovadora. E a gente foi eles pediram um ambiente que propiciasse essa interação. Então é um ambiente sem divisórias, é um ambiente contemporâneo, né? Onde eles podem estar aqui trocando ideias e saindo das inovações que a escola precisa. Ao celebrar o aprimoramento do IPC, também homenageou-se a memória do conselheiro Alexandre Figueiredo, que se dedicou à Escola de Contas desde sua fundação. Realmente, ele tinha um apreço muito grande, tanto pela parte educacional mesmo, né, assim, de ensinar, que ele também foi professor da Unifor, e ele queria muito fazer esse trabalho aqui no tribunal, por isso que ele trouxe o IPC para cá, e ele falava muito realmente como uma realização. Então, assim, vim prestigiar justamente por isso, porque eu sei como era importante para ele. O prédio sede foi reinaugurado com retrofit, onde recebeu modernas instalações na estrutura física, com mais integração e conforto aos usuários. A fachada do edifício ganhou iluminação nova e o primeiro andar foi todo reestruturado. A melhoria ela passa pelo ambiente de trabalho, né? Todos nós agora que operamos aqui dentro do IPC, estamos com uma condição de trabalho muito melhor, integrados, a gente compartilha melhor as informações. E para os jurisdicionados ou para os servidores do TCE que vêm para cá para ter as aulas, participar dos eventos, eles também estão com a condição melhor para recebê-los, até porque nós conseguimos ter mais uma sala de aula. Então agora nós estamos com o auditório e 2 salas de aula. Prestigiaram o momento os conselheiros Valdomiro Távora, Soraya Vitor, Patrícia Saboia, o auditor Itacir Tódero, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Aécio Vasconcelos, além de convidados, servidores e colaboradores do TCE Ceará. Durante a solenidade foi feito o descerramento da placa e uma visita guiada aos novos ambientes. O IPC foi criado em 1995 e é a unidade de apoio do TCE Ceará responsável por promover o aperfeiçoamento profissional, operacional e tecnológico dos servidores públicos. O Instituto homenageia Plácido Aderaldo Castelo, ex-governador do Ceará e ex-conselheiro do Tribunal. A Escola de Contas funciona na rua Sena Madureira, número 1047, no centro de Fortaleza, e atende o público externo de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Linda e merecida a homenagem que fizeram ao conselheiro Alexandre. Acompanhe agora outros destaques dessa semana no Tribunal de Contas do Ceará com Marina Alcântara. Olá, Marina.
Oi, Kelly. Um olá também para quem acompanha o Acontece TV. Olha, a gente começa falando sobre a entrega da medalha Jubileu de Diamante para o presidente do TCE, conselheiro Holden Queiroz, na Assembleia Legislativa do Ceará. A iniciativa faz parte das ações do Conselho Regional de Administração do Estado em comemoração aos 60 anos da profissão de administrador. E o conselheiro Edberto Pontes também foi homenageado. Ele recebeu a medalha de Ordem de Mérito de Contas do TCM do Pará. A comenda reconhece personalidades e instituições que se destacaram pelas contribuições ao desenvolvimento da sociedade e ao fortalecimento do controle externo. E esta semana teve também a segunda cúpula global de coalizão para a alimentação escolar no Centro de Eventos do Estado. O encontro reuniu cerca de 80 países, além de autoridades brasileiras, para debater políticas de alimentação escolar. O presidente do TCE, Holden Queiroz, participou da abertura do evento com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Educação, Camilo Santana, além do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e do governador do estado, Eumano de Freitas. Tivemos também a apresentação dos resultados dos processos de transição responsável pelo TCE Ceará após as eleições municipais de 2024. No total, foram 17 inspeções e 25 processos de representação que apuram indícios de irregularidades. Confirmadas as ocorrências, as penalidades podem incluir multas, principalmente para infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando até 30% do vencimento anual do agente responsável. Então é isso, até a próxima! Essas e outras notícias estão no portal do TCE Ceará e nas nossas redes sociais. Acompanhe. Até a próxima semana.